o Brasil e a crise europeia. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Professor, eu queria passar aí a palavra para o Beto. Aquela chamada que o Elival fez sobre o rombo, né? Porque há uma discussão intrigante em torno dela, porque na imprensa europeia se fala em números díspares de 2 trilhões de euros, às vezes 3 trilhões de euros, que seria o rombo a ser coberto pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira, pelo Fundo Monetário Internacional e outras entidades. Há uma guerra psicológica. Qual seria a natureza desse jogo de números? Porque há tanta discordância em números tão díspares. O que está acontecendo? Qual é o verdadeiro tamanho do rombo a ser coberto? Olha, ninguém sabe efetivamente quanto é que é o rombo. E se toda vez você anunciar que o valor é muito alto, isso aí credencia um monte de gente a achar que esses recursos estão disponíveis. Se falar que um número é baixo, os mercados começam a entrar em pânico, porque dizem assim, olha, não vai se resolver esse dinheiro aí, porque eles fazem as contas. Então, a questão fundamental, se você for pegar todos os países que devem, eles não têm dinheiro para pagar. É que nem você chegar numa dívida bancária. Ninguém consegue pagar as dívidas bancárias, seja empresa, seja pessoa física. O que acontece? Acontece é que um prazo é esticado, é um alongamento do prazo, é que permite com que a economia crie um fluxo, né, circular de renda e emprego e vá se desenvolvendo as forças produtivas e aí você consegue pagar. Tá certo? Essa que é a lógica. Agora, a partir do momento que você para a música e diz assim, vamos agora contabilizar, é claro que os valores são astronômicos. Agora, tem que ver o seguinte, a Alemanha, que é um dos patrocinadores e que tem os bancos que vão perder muito, também tem que saber se a sociedade alemã quer bancar isso. Entendeu? Então, todas as vezes, há uma discussão também no parlamento alemão para a sociedade dizer assim, nós é que fizemos o serviço de casa, né, o dever de casa, e agora nós vamos pagar a conta. Aí o pessoal diz, não, mas vocês se beneficiaram também do euro. Engraçado é que no parlamento alemão tem a discussão, né, o debate. No parlamento grego é o Kallas, né? Fica de fora. Você vê que o próprio Banco Central alemão, que ainda tem, né, que é curioso, o Bundesbank, diz o seguinte, não tem que colocar muito dinheiro lá no Banco Central Europeu, nem nesse fundo não, porque eles sabem que eles é que vão ter que colocar. Porque quem é que tem dinheiro para colocar? É a Alemanha. Entendeu? E o Fundo Monetário também, através dos outros países. Mas tudo é uma concertação. E aí que entra até que os emergentes também deviam contribuir com alguma coisa, né? Sempre colocam, né? Porque são superavitários, né? Professor, quando começou a crise subprime nos Estados Unidos, e aí logo se montou uma operação de socorro para os bancos. E aí, em seguida, veio a crise europeia, que é provocada, empurrada um pouco pela crise do subprime dos Estados Unidos. E a Europa também montou, os governos montaram os seus aparatos de proteção aos bancos, temendo um risco sistêmico. Quer dizer, essa operação de tirar dinheiro do setor público para socorrer bancos, isso contribuiu para a atual crise, que hoje é uma crise do sistema público, das contas públicas? É verdade. Infelizmente, ninguém deixa um sistema financeiro falir, tá certo? Agora, até acontecer, né, que o governo acorde, porque o problema é aquele, demora muito tempo. Por quê? Porque existe a própria crítica da opinião pública, os legisladores, eles não querem deixar, porque sempre diz assim, sempre os bancos é que levam. Então, sempre você vê que demora muito tempo os governos a fazerem. Depois, quando o governo vai ver, os governos vão ver que é necessário você ter que colocar dinheiro público nos bancos, aí as coisas já estão acontecendo, porque é aquilo que nós estamos falando. No início, você tem uma situação. Depois, cada vez que vai, né, alongando mais, vão surgindo outras coisas. E aí mais dinheiro. Por isso que aquele negócio que você falou do dinheiro, que muda muito, Beto. Porque a partir do momento que você faz uma operação de curto prazo, depois você tem que rolar, mas rolar com outro custo. E aí, obviamente, que o credor falou, só pode dar mais dinheiro, eu vou querer um juro maior. E aí, juro sobre juro, e quando você vai vendo, o negócio vai crescendo. E tem operações que depois vão sendo descobertas. E que não foram descobertas, porque foram estruturadas para justamente maquiar. Então você começa a ver esse tipo de coisa e por isso é que os recursos, o volume de recursos começa a mudar muito.
Então, efetivamente, o dinheiro público vai socorrer banco. Não tem jeito. Por mais que as pessoas... Por isso que agora existe uma sensação, uma discussão de que nós devíamos criar uma taxa Tobin, por exemplo, de criar um imposto sobre o sistema financeiro para permitir que num determinado momento que tivesse de crise, esse seguro, fosse o colchão. Porque se a gente vai pagar a conta sempre, já sabemos disso, então por que não vamos logo formar esse colchão? Agora, desde a crise de 2008, desdobrando essa pergunta do Dorival, os Estados Unidos vêm fazendo um movimento em duas direções em relação ao dólar. Primeiro, manter o dólar como uma moeda mundial, padrão mundial, de operações mundiais, até no petróleo especialmente. Há esforços da China no sentido contrário, né? Do Irã, muitas vezes. E, segundo movimento, inflacionar a moeda. Parecem dois movimentos contraditórios entre si, né, quando o dólar, na sua taxa de câmbio, ajuda muito a exportação norte-americana, como estamos vendo no Brasil. O que esses dois movimentos feitos pelos Estados Unidos podem gerar na periferia do mundo e para a crise europeia? É muito importante você colocar isso aí, Beto, porque realmente as pessoas não têm discutido isso. Logo quando surgiu aquele endividamento muito grande dos Estados Unidos para tentar justamente cobrir, né, os prejuízos com os bancos, havia economistas que diziam, olha, somente com a inflação é que vai haver um ajuste. Por quê? Porque a dívida vai ficar tão grande que se a inflação vai comer essa dívida, entendeu? Caso contrário, é impagável. E como você falou bem, o dólar é uma moeda internacional, então os Estados Unidos vai fazer tudo para prevalecer, porque ele é que tem o poder emissor. Então, ele, por mais que ele desvalorize a moeda dele, e obviamente que ajude as exportações, mas também há a fuga de capitais, ele tem que estar atraído. Então, ele tem que ter dois momentos simultâneos. Olha só, ele fica num dilema muito forte, a gente chama muito trade-off. Ao mesmo tempo que ele precisa dos recursos, então ele tem que ter uma moeda forte. Ao mesmo tempo que ele emite, tá certo? Se endivida, ele enfraquece a moeda. Então ele tem que fazer os dois movimentos de tal forma com que a combinação, vamos dizer, final seja favorável aos Estados Unidos. Agora, aquilo que você falou, muitos países, né, a Venezuela já começou isso daí, o próprio Iraque, antes de ser invadido, também se dizia que o Iraque já não queria mais o dólar como a moeda do petróleo, tanto é que existem duas cotações em euro e em dólar. E outros países. Agora a China está tomando essa medida. Agora, é curioso também que é contraditório para a China, que você imagine quanto é que a China tem aplicado as reservas dela em títulos norte-americanos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela tenta, né, justamente falar que não quer criar ou enfraquecer o dólar como moeda internacional, ao mesmo tempo ele tem que ir devagar, porque senão desvaloriza todas as reservas internacionais que ele tem aplicado no título norte-americano. Agora, a Angela Merkel e o Sarkozy, quer dizer, a Alemanha e França, têm insistido muito numa participação mais efetiva dos países emergentes, principalmente China e Brasil, na questão de uma solução para a crise europeia. Quer dizer, até que ponto isso é viável? Os países emergentes têm que entrar com realmente dinheiro, comprando títulos, ou através do Fundo Monetário Internacional, ou através do próprio BCE, comprando os títulos podres, quer dizer, títulos que não se seguram, que a gente sabe que dificilmente serão resgatados. É aquele negócio, é uma tese que Markovitch, em 1952, falava. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você tem que distribuir. Então, a Alemanha está vendo que está concentrando nela. Então, quanto mais ela puder distribuir com que o financiamento dessa crise, né, seja principalmente com países superavitários, que é o caso do Brasil, o caso da China, Índia, então, né, os chamados países emergentes, então eles vão procurar fazer isso, porque esse dinheiro que está aplicado em título norte-americano também vai ser um problema, porque a partir do momento que sai do título norte-americano vai financiar essa dívida, os Estados Unidos falam assim, então eu vou ter que emitir mais, vou me endividar mais. Então você vê como que não é fácil resolver essa equação. Agora, quanto mais os países emergentes participarem, também eles tendem a se beneficiar, porque o comércio internacional é globalizado. Então, a partir do momento que essa crise consiga, né, sair desse buraco aí, isso vai ser bom para todo mundo. Agora, a que custo? Essa que é a questão fundamental. Nós temos aí uma situação operacional, né? Como é que se daria essa ajuda dos países emergentes, essa participação? Já que nós temos o problema desses títulos aplicados aí, os da China, por exemplo, reserva da China em títulos
norte-americanos, né? Como é que esse processo de conversão se daria e qual o efeito que isso traria para os Estados Unidos? Agora, isso pode também beneficiar, por exemplo, a relação econômica de países como Brasil, China e a europeia, aproveitar-se da crise para beneficiar suas exportações? É verdade. Essa é a aposta que se faz para justamente com que aconteça esse rearranjo. Caso contrário, as economias, como nós estávamos falando que a questão é globalizada mesmo, se não houver essa complementariedade entre essas economias, cada vez mais demora a recuperação da atividade econômica. Agora, a que custo? Sempre assim. A que custo é isso? Será que a sociedade brasileira, a sociedade chinesa, a sociedade indiana está disposta a pagar? Porque ela também tem problemas internos. Então, esses países têm um mercado doméstico muito grande e é pujante. Então, se por acaso os governos também não voltarem para dentro dos seus países, eles também vão ter problema de emprego e renda. Agora, podia haver uma troca, tipo assim, os países emergentes dariam essa ajuda na forma, né, de comprando títulos ou uma operação através do Fundo Monetário e, ao mesmo tempo, receberiam alguns acessos, por exemplo, até maior participação no próprio formação do Fundo Monetário, da própria ONU. O Brasil já vive lutando para entrar no Conselho de Segurança. Quer dizer, não era hora também de se aproveitar isso para uma coisa mais política, mudar um pouco o tabuleiro de poder no mundo? Isso é verdade. Só que é muito difícil a gente achar esse pensamento cartesiano, entendeu? Porque a correlação de força, a geopolítica internacional, ela não é tão fácil nesses momentos para eles deixarem ocupar. Eles quase que dizem assim, olha, eu deixo você ir chegar até aqui. Quase que é um acordo tácito. Agora, eu concordo com você. Eu acho que esse momento, você vê que o governo brasileiro, de uns 10 anos para cá, ele conseguiu avançar bastante tentando mudar esse jogo internacional, porque ele sabe que não adianta só pura e simplesmente você achar que um país, olhando para o seu próprio umbigo, ele vai conseguir resolver, porque existe uma correlação de forças no mundo. Então, os países têm que discutir formas de avançar, conforme você falou. Então, o Brasil conseguiu aumentar, por exemplo, a participação no FMI. Por que não na OMC, por exemplo, entendeu? Então, a China também, volta e meia, também está querendo. Só que a China conseguiu forçar até que o Brasil acreditasse que ele era uma economia de mercado. Quando, na verdade, né, aquilo foi uma jogada em cima do Brasil muito forte, que até hoje muita gente fala assim, olha como é que saiu caro para o Brasil ter reconhecido a economia de mercado. Mas eu acho que nada impede, Elival, essa sua sugestão de que a gente avançássemos. Que é uma crise política, João. É claro, aproveitar, porque se você está numa situação boa em relação ao mundo, e por que não se aproveitar dessa situação? Cara, professor, como é que fica aquela situação? Boa parte do processo de privatização no Brasil foi aproveitado por empresas europeias que estavam em situações de economias com contabilidade mascarada. Então, houve grande desnacionalização do patrimônio público do Brasil, né? E isso que o Elival falava, não seria o momento agora de rediscutir a participação dos emergentes nas economias desses países, aumentando as exportações de alguma forma, por exemplo. Mas como é que fica? Portugal, Espanha e Itália tiveram empresas que estavam endividadas ou que estavam com, pelo menos, contabilidade questionável, tiveram grande participação na privatização brasileira. Como é que isso poderá vir a ser discutido de alguma forma, ou rediscutido? Muito bem colocado, mais uma vez, né, Beto? E o fundo cambial que nós queremos, o fundo soberano, eu imaginei em vários momentos, né, que nós deveríamos nos aproveitar, justamente, que nós estávamos com um acúmulo de reservas internacionais de 350 bilhões, tu imagina se a gente pudesse justamente fazer o processo inverso. Entendeu? Aproveitar esse momento agora e a gente ir comprando justamente agora. Comprar ativos. E aí depois a gente poder vender num momento apropriado, porque não atrapalharia a política cambial. Então, quando foi criado esse fundo soberano, é justamente para não atrapalhar a política cambial. E você teria justamente condição de ter um Estado até mais forte em termos de finanças públicas. Então, eu acho que é saudável se, por acaso, nós pudéssemos, né, ter o governo pensando nessa mudança de estratégia. Professor, vamos analisar alguns dados da Grécia. As últimas projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI,
e a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OECD, traçavam um quadro em 12 meses muito ruim para a Grécia. Um crescimento negativo da economia entre menos 3,7% e menos 6%, inflação de 2,4%, uma queda de 8,8% na FBCF, que é a formação bruta de capital fixo, uma taxa de desemprego de 20,1%, uma dívida do governo central de 159% do PIB e um déficit público de 9% do PIB. Quer dizer, como é que o senhor vislumbra uma solução para um desajuste dessa natureza? É cada vez pior, porque você imagina que um país sem o crescimento, como é que ele vai poder pagar a sua dívida? Como é que ele vai tranquilizar as pressões, né, sociais que existem ou que venham a existir, né, ou se agravar nesses países? Então, existem teóricos, Erival e Beto, que advogam uma nova forma de recuperação da economia grega, por exemplo. Não com base, não com base justamente não aumentar o sacrifício, mas justamente criar um tipo de ajuda, conforme você está falando do Plano Marshall, mas que não sangrasse mais ainda. Porque, claro, um ajuste fiscal ele é inevitável. Agora, se a economia demorar a se recuperar, então vai ficar pior ainda, porque os credores vão começar a imaginar, nós não vamos receber esse dinheiro, então vai ficar pior ainda a situação. Então, é necessário, por exemplo, a gente repensar. Existem professores e economistas estudiosos que dizem, olha, por que a gente não olha pelo lado das pessoas, dos consumidores, para dar poder de compra para eles poderem, de novo, e não tirar o poder de compra deles, que no momento de ajuste fiscal, você acaba desacelerando muito fortemente a economia. Então, é um grande desafio para os economistas, a gente repensar formas de recuperação da atividade econômica grega e de outros países, sem fazer com que eles se aprofundem numa recessão. Aumentar a demanda, não reduzir a demanda. Eu acho que seria muito interessante se nós, economistas, pudéssemos sugerir planos econômicos, estratégia, lá, Plano Marshall ou qualquer outro tipo, que evitasse com que houvesse um aprofundamento dessa recessão econômica na Grécia e outros países da área do euro. Ou então poderá vir o calote. Eu acho que é uma alternativa viável. E esse daí, se for, é o pior dos mundos, porque a Portugal já está esperando, a Irlanda está esperando, a Espanha está esperando, a Itália está esperando, todo mundo está esperando. Pronto, então você tem... aí pronto, aí vai ser... Aí vai acabar o euro, aí o negócio vai... Você não sabe nem para onde é que vai essa Europa. Mas o fato, por exemplo, se a Grécia voltasse para o dracma, saísse da zona do euro, voltasse para o dracma, pedisse uma moratória, né, da dívida, e aí ele não teria um prazo e condições de administrar melhor, sem pressões externas, até para gerir politicamente, junto à sua população, soluções mais viáveis, mais palatáveis? Mas essa que a ameaça que existe está sempre presente. E que a Alemanha não quer, porque sabe que a partir do momento que um desses sair, outros vão sair também. E aí a política cambial, conforme nós falamos, vai entrar em jogo. E aí a falta de produtividade desses países pode ser compensada por uma política cambial mais agressiva. No próximo bloco, as operações de curto prazo e também vamos ver a questão das agências de classificação de risco, como elas atuam e que mal fazem aos países que já estão mais endividados. Aguarde.